Olá, eu sou o pastor Danilo Coelho. Você já parou para pensar em quais são as bases de um crescimento espiritual sadio e maduro? É nisso que nós iremos refletir no vídeo de hoje. Crescimento espiritual. Todo cristão almeja desenvolver, amadurecer e crescer. Mas muitas vezes nós não sabemos como nós vamos desenvolver a longo prazo. Por isso nós precisamos aprender nas escrituras quais são as bases de um crescimento espiritual sadio e maduro. Colossenses capítulo 1 nos traz algumas lições muito importantes para esse entendimento. Paulo diz assim: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é um servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito tem lhes dado. Por isso, desde que nós ouvimos falar ao seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda, primeiro, o pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de um modo digno e honrarão a Deus, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. É muito interessante que nós aprendemos algumas lições que são bases para o nosso desenvolvimento espiritual. A primeira grande lição nós já aprendemos no versículo 7, porque Paulo diz assim: vocês aprenderam as boas novas. Todo crescimento espiritual maduro nasce do Evangelho. E aí Paulo diz assim: vocês aprenderam. A palavra aprender aqui tem um significado de receber a instrução. Vem da raiz da matemática. E ele diz: vocês aprenderam, vocês receberam instrução do Evangelho. O Evangelho é muito simples. O Evangelho significa: a Bíblia é a história de Deus. E a linha de história da Bíblia é o Evangelho. Porque o plano de Deus de redimir um povo para si e restaurar sua criação caída veio por meio de Cristo. Porque só o Evangelho vai oferecer perdão, comunhão, sentido, contentamento, identidade, liberdade, esperança, vocação. Aí, no versículo 9, nós aprendemos as bases, porque Paulo conhece a vida espiritual desses irmãos por causa do pastor da igreja de Colossos, que é Epáfras, que volta para onde Paulo estava para passar um relatório de todo o desenvolvimento dele em relação ao trabalho ali desenvolvido. E aí, depois de um relatório ali muito empolgado de Epáfras, Paulo ali vai escrever uma carta, porque Epáfras fica doente. E a igreja fica sem notícias do seu pastor, e Paulo escreve uma carta ali dizendo que está tudo bem e aproveitando, passando instruções para aqueles irmãos. E aí, depois desse crescimento espiritual que nasce do Evangelho, no versículo 9, Paulo diz assim: por essa razão, desde o dia que nós ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês e pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual. A segunda lição que nós aprendemos é que todo crescimento maduro é dependente de Deus. Ou seja, todo o processo nasce do Evangelho, com pessoas preparadas para tal missão. Mas esse processo de crescimento ele é totalmente dependente de Deus em oração. Por isso que ele diz que a oração dele é que eles sejam cheios, que eles sejam plenos. Esse processo ele é gradativo, ele é orgânico. E quando ele fala que o grande desejo dele é que eles sejam cheios, é que eles sejam plenos dessa capacidade de crescer através do Evangelho. Aí eles terão um conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual. Então a palavra conhecimento tem um significado de um conhecimento de um ponto específico. E nós já sabemos que esse ponto específico é a vontade de Deus. Mas ele também diz que vocês sejam cheios de sabedoria. Sabedoria é o quê? É o crescimento no conhecimento de Deus, no conhecimento de nós mesmos, no caráter santificado de Deus,
e nas relações piedosas. Mas ele vai além, que nós sejamos cheios também do entendimento espiritual. O que é um entendimento espiritual? É um raciocínio santificado e indutivo, feito sobre a orientação de Deus. Essa palavra entendimento no original tem um significado de uma corrida conjunta. E isso é espetacular, porque se nós pensarmos que nós somos dependentes de Deus e que nessa corrida, nessa caminhada que nós temos, nós somos dependentes de alguém para nos ajudar. E é Deus que nos orienta. Então, nós só somos capazes de ter o entendimento espiritual através de Deus, que nessa corrida em conjunto vai nos levar para que nós possamos amadurecer. Por isso, que no 10 ele é muito claro. Assim vocês viverão de um modo sempre a honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Terceira lição: todo crescimento espiritual maduro vai nos levar a produzir boas ações e decisões que agrade a Deus. Como assim? Paulo diz assim: depois de vocês serem cheios da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual, vocês precisam agora viver de um modo digno. E essa palavra viver significa uma caminhada. Tem um sentido de você fazer um ciclo completo. E ele diz assim: esse ciclo completo é necessário ser feito de uma maneira digna. E a palavra digna aqui significa adequada. Das 6 ocorrências que nós encontramos no Novo Testamento, 5 foi Paulo que escreveu. Então é praticamente uma palavra paulina. Paulo tem muita preocupação com a forma digna de nós caminharmos dentro do Evangelho. Mas ele diz assim, que nós precisamos completar esse ciclo completo de uma maneira adequada e digna, porque assim nós vamos agradar e honrar a Deus. A palavra agradar aqui é muito importante, porque nós só encontramos aqui em Colossenses 1:10. E essa palavra agradar tem um significado de um serviço agradável e voluntário. Olha como é espetacular o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Que nós vamos agradar a Deus através do Evangelho com um serviço agradável e voluntário. E esse serviço agradável e voluntário vai nos fazer produzir bons frutos, que são ações e obras, e vão nos levar a conhecer a Deus cada vez maior. O que isso significa? Significa que nós vamos nos tornar maiores em tamanho e maturidade em Jesus, porque nós crescemos espiritualmente. E aí nós precisamos terminar olhando para Jesus, porque todo esse processo que parece complexo e difícil, ele foi conquistado na cruz. Se nós somos capazes de ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual, é porque Jesus conquistou isso para nós na cruz. Porque quando ele se entrega, quando ele morre por nós, nós somos capazes de nos reconectar ao Pai por ele, que é o nosso mediador. Por isso que nós somos capazes de crescer espiritualmente, porque nós agora estamos em Jesus. Eu gosto muito de um poema do século XVIII que fala sobre Jesus na cruz, e o poema diz assim: todos vocês que passam, é Jesus na cruz, observam e vejam, o homem roubou o fruto. Agora é preciso que eu suba na árvore, uma árvore da vida para todos, exceto para mim. Houve alguma vez um sofrimento maior do que o meu? Esse é o Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, para que nós possamos crescer gradativamente no conhecimento e na graça de Deus.